Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Luiz Teixeira, para o seu pronunciamento. A vida universitária tem as suas complexidades. Uma delas é essa, quer dizer, a maior autoridade presente neste encontro é o ministro. E, no entanto, eu é que falo encerrando depois do ministro. Mas é o cerimonial. O cerimonial é o cerimonial. Né? E na universidade age-se assim para reafirmar o princípio da autonomia. Quer dizer, a universidade é autônoma. Pode-se ler isso com algumas dúvidas no caso brasileiro, mas isso não deixa de ser verdade que nós temos a pretensão de ser autônomos. E eu não podia deixar de vir hoje aqui. Quer dizer, não é sempre que eu posso comparecer a uma cerimônia de lançamento dos livros da nossa editora. Quando posso, vou. E muitas vezes não tenho ido por absoluta falta de tempo. Mas eu acho que esse evento hoje, para mim, ele teria assim dois significados importantes que me obrigariam a estar aqui presente. Então, um eu diria assim, é de natureza muito pessoal. E talvez seja até difícil explicar. Mas é que hoje estão aqui presentes, e eu quero homenageá-los, três amigos de muitas décadas de vida. Né? A Adônia, que está sentada aqui, que é uma das organizadoras do livro, e que, em relação a ela, eu não posso dizer há quantos anos a conheço, embora mesmo a tendo conhecido uma menina, né, porque poderia ser uma indelicadeza. Mas é uma companheira de lutas assim, histórica, assim, da minha história. Eu a conheci menina. O Carlos Nelson não, eu já o conheci velho. Eu é que era menino. E é também um companheiro da vida toda, mais de 40 anos de lutas comuns, e o que se construiu não apenas uma relação de companheirismo na luta política, mas uma relação de amizade que é importante para mim. E mesmo quando a gente diverge, ele continua sendo um grande amigo. E o terceiro é o Sérgio Campos, que está escondido lá atrás, mas eu tenho certeza que ele está aqui, ele é da minha geração, né? Não é nem mais jovem como a Adônia, nem mais velho como o Carlos. Não exagero. Mas o Sérgio é exatamente da minha geração, e mais do que isso, ele é assim, um ícone da minha geração, né? Daqueles que enfrentaram a ditadura militar desde o primeiro dia. Eu diria até que desde antes. E eu também não vou contar a história do Sérgio, porque como ele ficou muito tímido depois de velho, eu não quero constrangê-lo com essa história. E ao lado dessas três pessoas que fazem parte da história da minha vida, de mais de 40 anos de luta, eu quero assim, homenagear uma amizade mais recente, que é a Sueli. Por quê? Porque a Sueli, primeiro, foi ela que me apresentou o grupo de trabalho escravo, foi ela que me trouxe esse tema, ela que batalhou por espaços na universidade para que essa pesquisa pudesse ser feita, e ela assim, representa certamente o melhor que essa confraria de amigos, né, tem apresentado. Porque, diria assim, que esse grupo de lutadores que hoje aqui se reúne tem em comum é que nós não desistimos. Né? E a Sueli representa isso assim, melhor do que ninguém. Ela não desiste. Nesse sentido, ela tem sido e será sempre, né, um exemplo para todos nós. Eu tem uma poesia que eu gosto de citar, já citei outras vezes, os que já ouviram
vão achar que eu me repito, mas depois de uma certa idade a gente tem a liberdade de poder se repetir. Né? Mas é uma poesia do Drummond, que o Drummond fez sobre os motivos do Quixote. Né? Quer dizer, na verdade, isso começa com o Portinari, né, que tem um período lá de uma reação à tinta, e ele começa a fazer uns desenhos a crayon. E nessa época ele lê ou relê o Dom Quixote e faz uma série de desenhos lindíssimos, né, sobre os motivos do Quixote. E o Drummond vê aqueles desenhos e resolve criar poesias para eles. Né? Tem um álbum lindíssimo, né? E são poesias que vão de um soneto clássico até alguma coisa concretista, assim, nos mais variados estilos, e tem a poesia sobre o episódio dos moinhos de vento, que termina assim, e vale para Sueli. E esse parece ser o seu triste destino, ver a cada dia o seu sonho desfeito e na poeira do chão recompô-lo maior. Né? Então essa é assim, a signa daqueles que não desistem. E a Sueli, representando de uma forma concentrada aquilo que nós gostaríamos de ser, ela não desiste. Então isso já seria uma razão suficiente para eu vir. Mas há uma outra razão, né? E essa diz respeito ao conteúdo do livro, que eu não li, mas acompanhei e ouvi os ecos de todo esse trabalho. E eu digo assim, é muito importante que esse trabalho esteja sendo publicado e essa pesquisa divulgada. Porque muitos de nós achávamos que essa coisa de escravidão por dívida era assim, uma herança do barracão, que o desenvolvimento capitalista brasileiro nos últimos 50 anos já havia se incumbido de fazer desaparecer. Quer dizer, certamente o livro mostra que isso era uma ilusão. Né? Quer dizer, o capitalismo ele destrói as relações de produção que lhe antecedem ou que a ele se opõem, mas submete as relações de trabalho nas suas mais variadas formas. E isso é uma coisa que fica claro quando a gente vê o que é a escravidão por dívida. Quer dizer, não é apenas, né, a escravidão por dívida. Assim foi no passado, na sua pré-história mercantil, e não apenas na pré-história mercantil, com a escravidão negra. Quer dizer, o capitalismo se apropria da relação de trabalho-escravo no processo da produção de mercadorias. Quer dizer, assim foi com os campos de concentração. Aquilo era trabalho escravo, voltado para a produção de mercadorias. E assim é com a escravidão por dívida. Quer dizer, uma relação de trabalho absolutamente inaceitável, mas que é perfeitamente adequada a um modo de produção de mercadorias. Isso chama a minha atenção para a seguinte questão. Quer dizer, ao fazer essa denúncia, ao publicar esse livro, ao nos colocarmos firmemente, em defesa do direito do trabalho, nós não estamos apenas no campo da luta democrática, nós não estamos apenas reafirmando os nossos compromissos com os direitos humanos, mas nós estamos lutando pela superação de um sistema que pode conviver com isso. Nós estamos expressando, eu diria assim, a luta de todos aqueles que não querem viver num sistema que pode conviver com relações de trabalho escravo. Ele representa a luta de todos aqueles que querem um mundo construído numa nova base ético-política. E isso é que me chama a atenção e que é importante e que me trouxe hoje aqui. Obrigado.